esse aqui agora é a apresentação do nosso trabalho. O tema é verticalização e horizontalização da produção agrícola e florestal. O grupo é composto pela Caroline, o Eliseu, o Henrique e eu, Milene. Então, o que é verticalização? É uma estratégia que prevê que a empresa irá produzir tudo o que puder internamente. E ela foi predominante no início do século, quando grandes empresas produziam praticamente tudo que elas iriam utilizar no seu produto final. Um exemplo que eu posso citar é para a produção de um carro. Uma empresa, ao invés de comprar as diferentes peças de diferentes empresas, ela produzia todas essas peças para o seu carro, ao invés de comprar diferentes peças. Então, ela é definida como uma estratégia em que a empresa faz tudo. E essa verticalização era decorrente da preocupação em manter o controle sobre as tecnologias de processo do seu produto e do seu negócio. E um exemplo de verticalização é o caso da Faber-Castell, que é a maior produtora de lápis do mundo. E em mais de 10 mil hectares distribuídos aí em Minas Gerais, ela consegue produzir toda a sua matéria-prima necessária para atender a demanda. Mas um elevado número de atividades realizadas dentro da empresa pode trazer alguns problemas administrativos, devido ao aumento do porte da empresa, atividades não ligadas diretamente ao seu negócio principal, ou seja, ao seu produto final, e também algumas consequências, como a perda da eficiência e o aumento do custo da produção. Aí vem a horizontalização, que passa a ser uma opção para a manutenção dessa competitividade dentro das empresas. E essa horizontalização é uma estratégia de comprar de terceiros os produtos que compõem o seu produto final ou os serviços que necessita. E ela é preferência de empresas modernas, e essa horizontalização ela é a preferência das empresas modernas. E hoje em dia, nos setores de maior expansão foi a de terceirização e de parcerias. E no âmbito administrativo, a terceirização pode ser designada como focalização, desverticalização ou horizontalização, em que a empresa passa a dedicar-se ao núcleo de sua competência, repassando as demais atividades para terceiros. Ou seja, a empresa ela foca no seu produto final e as demais atividades ela passa para outras empresas. E de um modo geral, as empresas não terceirizam os seus processos fundamentais, aí por questão de detenção da sua tecnologia, né, da qualidade do seu produto e também da sua responsabilidade final sobre ele. Então, essa horizontalização ela pode ser definida como uma estratégia em que a empresa faz algumas coisas bem. Algumas vantagens da verticalização seria a independência de terceiros, porque tudo que ela vai necessitar para o seu produto final ela mesma irá produzir. Também maiores lucros, maior autonomia e o domínio sobre a tecnologia própria. Mas também traz algumas desvantagens como maior investimento, uma perda do seu foco principal e também um aumento da estrutura da empresa. Já a horizontalização, as vantagens seriam a redução de custos, uma flexibilidade para definir volumes de produção e também um foco da empresa no seu produto final. Já as desvantagens seriam um menor controle tecnológico, deixa de oferir lucros do fornecedor, uma alta dependência de terceiros, pois ela vai depender de terceiros para poder ter o seu produto final, e uma perda do vínculo para e com o empregado. Bom, então para dar um pouco de contexto histórico, eu gostaria de falar sobre dois casos clássicos. O primeiro deles é da Bosch Rexroth, que hoje ela situa-se na cidade catarinense de Pomerode, e ela é uma das unidades fábricas de empresa multinacional de origem alemã, da própria Bosch, e ela assim, tem várias linhas e unidades de negócio, como hidráulica industrial, pneumática, controles, comandos elétricos, movimentação linear, várias tecnologias de montagem, tudo isso.
E, bom, a empresa, na verdade, ela começou em meados de 1960, na cidade de Diadema, em São Paulo, na BCD Paulista. E em decorrência de algumas greves de funcionários de empresas localizadas nessa região, em 1988, a empresa decidiu sair do estado de São Paulo e ir para Pomerode, para a cidade de Santa Catarina. E na década de 90, com a abertura da economia, muitos clientes desapareceram em decorrência de sua possibilidade de comprar em outros mercados, ou então devido à interrupção de suas atividades, né? Em que todo mundo teve que se adaptar a esse novo cenário. E essa empresa, a Bosch, já em Diadema, ela já tinha vários lotes, né, pequenos lotes, mas vários lotes, em que muitos dos seus processos eram terceirizados, né, incluindo a cromagem de suas peças. E assim, devido a toda essa adaptação que a empresa teve que passar dentro dos períodos de 1991 a 1995, teve uma redução de pessoal de 1.300 mais ou menos para 400. Então, houve a demissão de muitas pessoas, de muitos trabalhadores nessa época. E a solução para isso foi que em 1995 a implantação de várias mini fábricas nessa unidade em Pomerode, que foram setores oriundos da produção de atuação autônoma. Então, nesse setor houve um aumento da competitividade, em que exigiu muitos investimentos da empresa para poder se destacar dentre todas as outras. E o que eles tiveram que fazer para sobressair foi passar por uma reestruturação muito grande, com a redução desse quadro funcional de trabalhadores, e ainda tinham o problema de reduzir os preços internacionais dos seus produtos, o que exigia ainda mais produtividade e ainda aumentaria os custos fixos, né, relativos a produzir cada vez mais, né, os custos fixos mensais com trabalhadores, com mão de obra, com maquinário e tudo mais. Então, a decisão deles para solucionar todo esse problema foi restringir a produção própria e transferir os processos mesmo rotineiros de tecnologia menos sofisticados para terceiros, para eles poderem focar mais na especialização deles, né, para poder se destacar entre as diversas empresas que estavam surgindo, né. E a unidade terceirizando as peças usinadas, né, que eram as menos complexas, eles tinham o objetivo de reduzir o custo fixo, que era um problema, e a diminuição do investimento na compra de máquinas, devido à depreciação e diminuição de compras de materiais improdutivos de consumo. Aí também como consequência reduzindo o capital investido, né, e o custo de produção das peças. E as etapas ainda tiveram outro processo de terceirização, que foi definir quais peças eram para ser terceirizadas e a definição de lote de fornecimento, preço e prazo de entrega, visitas de avaliação do potencial técnico e tudo mais. Então, assim, no início do processo de terceirização, tiveram muitas resistências internas dos próprios gerentes, dos próprios investidores, principalmente no momento em que não se atingiu os objetivos de qualidade, preço, de prazo de entrega. E muitas pessoas defendiam a ideia de que se produz em casas tem mais flexibilidade e domínio da situação. E, bom, aí com o sucesso obtido com a terceirização de algumas atividades, já que eles não tinham que se preocupar com... Na verdade, eles só tinham que preocupar com produzir as peças mais complexas que diferenciavam a empresa das demais. A unidade
né, Fabril, teve um sucesso muito grande e ela conseguiu os objetivos que estavam propostos, que era de realmente se destacar, e hoje é uma das grandes multinacionais no assunto, ramo. Então, esse é o caso clássico de horizontalização. E agora partindo para outro contexto histórico, que é o caso da Faber-Castell, que é um famoso caso de verticalização. Bom, para quem não sabe, a Faber-Castell é a maior produtora de lápis do mundo e está no Brasil desde os meados aí de 1930, e ela produz cerca de 2 bilhões de lápis por ano, né? E o objetivo deles é dar adeus aos fornecedores de madeira que eles usam na produção dos lápis, né? Em 2004 a empresa conquistou a autossuficiência no plantio de madeira. Tem mais de 10 mil hectares de terra distribuídos aqui em Prata, Minas Gerais, e tem algumas declarações do próprio gerente de divisão de madeira da Faber-Castell dizendo que essa autossuficiência da matéria-prima necessária para atender a demanda de lápis seria de que eles seriam os únicos do setor a serem totalmente verticalizados. E assim, importante ressaltar que essa filial, né, em Minas, ela só alcançou esse objetivo depois que criou o projeto que eles deram o nome de Projeto Pinos, no início dos anos 90, em que foi ao contrário de tudo que as indústrias de lápis faziam até o momento, né, em que utilizava principalmente o cedro americano. Eles passaram a usar o Pinus, né, o Pinus caribeia, para compor os seus produtos, para utilizar nos seus produtos, em que tem como característica ser uma árvore com madeira macia e com crescimento rápido, mesmo em condições adversas, o que é muito importante, além de ser extremamente fácil de replantar. E nesse processo de plantio, o mais importante de tudo é que são aproveitados 100% da madeira produzida. Então, galhos, ponteiros das árvores caem no chão, são usados como adubo, por exemplo. A madeira fina, que é imprópria para lápis, são vendidas para a indústria de aglomerados. As sobras de madeira são utilizadas para geração de energia. E até a serragem é comercializada para grandes. Então, tudo é aproveitado. Além de que a plantação de pinos é só o começo, né, que eles têm de um processo de verticalização da Faber. Eles têm alguns objetivos ainda a serem concluídos em relação à matéria-prima. E além disso, além de todo o aproveitamento da madeira e de terem trocado a madeira para pinos, a empresa ainda desenvolveu técnicas de prevenção e de controle de incêndios florestais, fazendo o uso de algumas técnicas para atingir esses objetivos, além da recuperação de erosões, conservação do solo, qualidade da água e proteção da fauna. Tudo isso associado à Prefeitura de Prata, da cidade de Minas Gerais, em que se comprometeu a contratar mão de obra local para a extração da madeira, que é uma forma da empresa de devolver um pouco para a comunidade tudo aquilo que foi extraído de lá desde os primórdios da fundação da empresa em 1930. Dando sequência ao seminário, eu vou falar alguns exemplos de verticalização, tanto no setor agrícola quanto no setor florestal. Eu achei um trabalho de Ana Cláudia Vieira, que se trata justamente sobre a verticalização da produção no setor citrícola.
Um ponto importante desse trabalho é uma análise da estratégia de verticalização dessas empresas aí do setor citrícola. Primeiro foi levantado o porquê de verticalização e o porquê e o que justificaria essa verticalização. A verticalização da produção não se justificaria se fossem considerados alguns fatores, né? Então ela tirou 3 fatores, que seria a estrutura oligopsônica do setor, né, com poucas empresas processadoras e um grande número de fornecedores de laranja. O segundo fator seria a grande oferta de matéria-prima que tem nesse complexo citrícola. E o terceiro fator seria o grande dispêndio de recursos que as empresas teriam para entrar numa atividade onde os produtores independentes sempre propiciaram um fluxo estável de fornecimento. Porém, a justificativa para a verticalização é a seguinte: a atração de novas empresas para o setor no final da década passada aumentou a concorrência pela aquisição de matéria-prima, colocando aí em risco a segurança que as indústrias sempre tiveram aí no fornecimento de laranja. Além dos riscos quanto à quantidade fornecida, a concorrência faria subir os preços da caixa de laranja e, consequentemente, o custo da produção industrial. A produção própria, então, garantiria parte do abastecimento, evitando forçosos e inesperadas mudanças na produção de suco e na fatia do mercado pertencente à empresa. A empresa evitaria um aumento nos custos e se garantiria na concorrência, né, com as empresas entrantes que já ingressaram no setor aí, investindo na produção de parte de matéria-prima. E o segundo fator que justificaria essa entrada aí da indústria na produção agrícola seria a redução das cotações do suco concentrado, que se teve a partir da elevação da oferta mundial no início da década também. E a queda dos preços do suco passou a indicar uma redução nos rendimentos das indústrias e uma aproximação aí do valor do produto final ao seu custo de produção, de forma que passou a haver uma necessidade de redução dos custos. Como a matéria-prima é responsável por cerca de 60% dos custos do suco concentrado, a redução do preço da caixa de laranja se tornou uma necessidade. Então, esse processo aí deixaria de ser um processo horizontalizado para ser um verticalizado. A verticalização do processo produtivo da Greenpack são apostas da empresa para 2021. Esse aqui é um exemplo recente. Essa notícia foi tirada de um site florestal, de uma empresa que trabalha com MDF. Ela está verticalizando os processos. E segundo o presidente aí do conselho da administração da Asperbras, a indústria de MDF é o mais recente negócio aí da Asperbras, que há 55 anos atua aí em diversos segmentos do Brasil, sempre com muito sucesso. Ao longo desse ano, os esforços serão para a expansão e verticalização de processos da empresa, e evolução já começou com investimentos que tem como principal meta a autossuficiência e a qualidade dos serviços da Greenpack. No ano passado aí já ocorreu a expansão do complexo industrial dentro da unidade em Água Clara, Mato Grosso do Sul. Foram instaladas plantas de resina e formol aí ao longo do ano. E segundo aí o presidente José Roberto Bonavo, com a produção da resina e do formol, conseguimos verticalizar ainda mais a cadeia de produção das principais matérias-primas, além de gerar novos empregos.
A empresa também se prepara para iniciar a produção de melamina, a matéria que afeta diretamente a qualidade do produto, que é utilizado nos ambientes imóveis. Foi instalada no início do ano uma nova prensa de revestido com capacidade de 6 mil metros cúbicos por mês. O novo equipamento ajudará no aumento da produção de MDF revestido. A empresa ampliará o espaço de expedição e armazenamento para mais 8.500 metros quadrados, facilitando assim a entrada e saída dos caminhões de produtos e agilizando o processo de transporte, entrega da fábrica. Dá para ver que o investimento aí é um investimento grande, né? Outra empresa que também do setor florestal é a Bela Vista Florestal, né? E essa aqui já é uma verticalização mais antiga do cedro australiano. A Bela Vista Florestal começou a processar madeira de cedro australiano com 10 anos, iniciando aí a verticalização da produção em Campo Belo, no interior de Minas Gerais. A Bela Vista Florestal também adquiriu equipamentos básicos para uma serraria, serra-fita para o desdobro da madeira, a serra circular e a destopadeira, né? A primeira aí serve para abrir a peça e a segunda padroniza o comprimento das tábuas. E a destinação desse produto. Esse produto, os sarrafos seriam utilizados na indústria automotiva, os forros irão para a construção civil, as melhores peças para a movelaria e os painéis para a linha de produtos exclusiva que a empresa vem desenvolvendo aí com parceria com empresas de design de objetos, decoração e movelaria. Uma outra parte também importante dessa verticalização aí que a empresa também se prepara para plantar 130 hectares de cedro irrigado em João Pinheiro, cidade aqui em Minas também, e iniciou o plantio de 150 hectares não irrigados na região de Itutinga, também em Minas Gerais, com o objetivo de aumentar significativamente a produção de cedro australiano para a próxima década. Mesmo realizando novos plantios, as pesquisas genéticas da Bela Vista continuam em desenvolvimento acelerado, para a criação de novos materiais. Ao longo de 12 anos trabalhando com a espécie, a empresa já comercializou 3 milhões de mudas do cedro australiano e passa por um momento de receber inúmeros novos pedidos. É uma empresa que desenvolve também muito nesse quesito aí de materiais novos. Olá pessoal, eu vou estar dando continuidade à nossa apresentação. Eu vou estar falando sobre a horizontalização. A horizontalização no setor agrícola. Na estratégia de crescimento, as empresas corporativas agrícolas elas privilegiam a horizontalização. Suas atividades elas dependem exclusivamente da sua clientela proprietária, que é o mercado cativo. Com isso, ela perde um pouco sua liberdade, ficando presa a essa clientela proprietária. Para as cooperativas, a horizontalização é o método mais importante para sua expansão, antecedendo a verticalização e a diversificação. Estratégias competitivas da indústria moveleira. A horizontalização da produção. O aumento da horizontalização da produção, ou seja, a presença de muitos produtores especializados na produção de componentes para as indústrias móveis, elas vêm contribuindo para a flexibilidade da produção, assim como a redução de custos industriais e o aumento da eficiência da cadeia produtiva. O aumento dessa horizontalização, ela vem contribuindo para tornar menos rígida a produção. Com isso, conseguir o melhor rendimento, com o mínimo de erros e o mínimo de desperdício possível, aumentando a eficiência da cadeia produtiva até chegar no seu produto final. Países como a Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, Estados Unidos, eles utilizam um modelo industrial com elevada produtividade, caracterizado pela presença de empresas especializadas em determinadas linhas de produtos. Tanto na Europa
como nos Estados Unidos, verifica-se, né, grande concentração da produção final nas grandes empresas. E já, né, nas pequenas e médias empresas, elas especializam-se, né, no fornecimento de partes de móveis ou atuam, né, em determinados segmentos do mercado. Podemos, né, perceber então que as grandes empresas elas concentram-se na produção final. Já, né, as pequenas empresas no fornecimento, né, de parte de móveis ou, né, faz a utilização de uma ferramenta essencial para aumentar, né, as suas vendas e entender melhor, né, as necessidades dos seus consumidores. Itália. Na Itália, né, a indústria ela caracteriza-se pela extrema fragmentação, com grande, né, número de pequenas e médias empresas e forte, né, participação da economia informal. A horizontalização da produção é bem marcante, né? Do universo de 39 mil empresas produtivas, cerca de 30 mil, né, dessas empresas apresentam menos de 10 operários, fornecendo, né, peças, componentes e produtos semi-acabados, né, às grandes empresas que dedicam-se à montagem e o acabamento. Existem, né, apenas 35 empresas empregando mais de 200 pessoas na Itália. Então, né, podemos perceber que na Itália ela possui um grande número, né, de empresas pequenas e médias. Já as grandes empresas, elas são bem escassas, contendo, né, apenas 35 empresas que empregam mais de 200 funcionários dentre, né, essas 39 mil empresas produtivas. No Brasil, as empresas direcionadas para a exportação de móveis apresentam estrutura bastante semelhante aos dos países citados. A indústria brasileira ela apresenta semelhança em relação à indústria moveleira mundial no que diz respeito à ocupação de mão de obra, ao valor relativo de produção e fragmentação. Vende no mercado, né, externo móveis de pino, mas não tem, né, contudo, uma parcela de processo de versificação da produção, o que cria, né, dificuldades para a obtenção da eficiência produtiva. Com isso, né, podemos perceber que a horizontalização ela pode ter uma redução de custos, né, bem significativa, mas, né, ela gera uma alta, como eu posso falar, uma alta dependência de terceiros e menor, né, controle da tecnologia.